Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre polígonos. Para esta aula, trouxemos o número de diagonais de um polígono. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar aqui um polígono qualquer. Aqui um quadrilátero. Observa, nós temos esse quadrilátero ABCD. Esse quadrilátero aí é um polígono que possui 4 lados. E nós vamos perceber que dentro desse quadrilátero nós temos os seus ângulos internos. Nós chamaremos de A, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Ok? Então, esse A, esse B, esse C, esse D, letra minúscula, representam os ângulos internos desse quadrilátero. Nós vamos perceber também que existem os lados AD, BC, CD e DA. Então, os elementos desse polígono. Então, nós vamos verificar que nós temos os seus vértices. Nós temos lados. Nós temos ângulos. E nós temos diagonais. Agora nós vamos observar, vou traçar aqui uma reta pontilhada. Quais são os vértices desse quadrilátero? Então é o A, o B, o C e o D maiúsculo. Então os vértices são A, B, C e D. O que são os lados? É a distância do vértice A ao vértice B, é o lado AB. A distância do vértice B ao vértice C, é o lado BC. A distância do vértice C até o vértice D, é o lado CD. E a distância do vértice D até o vértice A, que nós chamamos de DA ou AD. O que são os ângulos internos? É o ângulozinho A, é o B, o C e o D. E o que são as diagonais? As diagonais são as retas que partem de um vértice a outro vértice. Então, nós temos a diagonal AC, é uma semirreta, e nós temos a outra diagonal DB. Então, esses são os elementos de um polígono qualquer. Nesse caso aqui é o quadrilátero. Mas pode ser um polígono qualquer. Só ressaltando que se eu fizesse o prolongamento aqui de um desses lados, eu teria também o ângulo externo, certo? O ângulo externo. Então, aqui seria um ângulo externo, aqui teria outro ângulo externo.
Se eu prolongasse para cá, aqui teria outro ângulo externo. E se eu prolongasse para cá, teria também outro ângulo externo. Certo? Então, teríamos também 4 ângulos externos aqui. Agora, vamos verificar a questão das diagonais. Então, observação de número 1. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Certo? Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Ou seja, o triângulo possui 0 diagonais. Agora vamos entender por que o triângulo não possui diagonais. Vou desenhar um triângulo aqui, triângulo ABC. E vamos verificar o que é a diagonal. A diagonal é uma reta que sai de um vértice a outro vértice. Se eu sair do vértice A em direção ao vértice C, perceba que essa minha reta ela vai sair em cima do lado AC. Se eu sair do vértice A para o vértice B, então essa minha reta vai sair em cima do lado AB. E se eu sair do vértice B para o vértice C, essa minha reta sairá em cima do lado BC. Ou seja, não tem como eu traçar uma diagonal de um vértice para o outro. Vai coincidir com o lado. Então, diagonal é uma reta que parte de um vértice a outro vértice. Então, de A até C. Então, traçou aqui essa diagonal. De D até B, traçou-se essa outra diagonal. Agora, aqui não tem como. Por quê? Porque se é uma reta, não pode fazer aqui uma curva. Para que tivesse acesso do vértice A ao vértice C, eu teria que basicamente fazer isso aqui. Ó. Daí não seria uma reta. Então, o triângulo é o único polígono que possui 0 diagonais, ou em outras palavras, o triângulo não possui diagonais. Aí eu vou colocar agora, desenhar aqui Vou desenhar agora um pentágono. Pentágono aqui agora. Ó, aqui nós temos um pentágono. Eu vou traçar aqui as diagonais desse pentágono, saindo de um vértice para outro vértice. E aqui, ele pode vir para cá também. Não dá para vir para esse vértice porque vai coincidir com esse lado. Também não dá para vir para esse vértice que vai coincidir com esse lado. Então, perceba que esse pentágono, de cada vértice desse pentágono, partem 2 diagonais. Ó, 2. Se eu traçar de lá agora, vou traçar agora de vermelho. Ó, sai uma. Aqui também sai 2. Se eu pegar agora, vou dar aqui uma outra cor aqui. Pegar agora aqui o verde, ó. Desse aqui, ó, vai sair uma, vai sair 2. Vai coincidir com essa outra aqui, ó. Certo? Vou colocar assim, o tracejado entre. Ó, vão coincidir. Vai passar uma diagonal aqui em cima. Saindo desse vértice até esse outro vértice, vai passar uma de lá para cá. Vai coincidir. Então, se nós observarmos, de cada vértice desse polígono, desse pentágono, vão partir 2 diagonais. E o que nós observamos? O que seriam 2 diagonais aqui? Então, 2 diagonais de cada vértice.
Então, seria o número de diagonais que vão partir de cada vértice desse polígono. Aí existe uma formulazinha. Que de cada vértice de um polígono vão partir n menos 3 diagonais. Então, de cada vértice, n menos 3 diagonais. Por que n menos 3 diagonais? Perceba, o triângulo ele é o único polígono que não possui diagonais. Então, se eu substituir o n representa o número de lados de um polígono. Se eu substituir esse n por 3, que é a quantidade de lados de um triângulo, 3 menos 3, 0. Fica 0 diagonais, que é o que vai confirmar isso aqui. Ó. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais, ou seja, ele possui 0 diagonais. Então, de cada vértice de qualquer polígono vão partir n menos 3. Por exemplo, quando eu tiver o quadrilátero, que o n é 4, 4 menos 3 vai dar 1, uma diagonal. Aí nós vamos perceber aqui, ó, o quadrilátero. De cada vértice partiu uma diagonal. Do vértice A, uma diagonal. Do vértice B, uma diagonal. Do vértice C, uma diagonal. Do vértice D, uma diagonal. Então, 4 representa aqui o quadrilátero. 4 menos 3 vai dar 1. Então, essa fórmula aqui, ela vai funcionar. N menos 3 diagonais de cada vértice, qualquer polígono de cada vértice, vão partir n menos 3 diagonais. Agora vamos conhecer os polígonos, a nomenclatura. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, aqui, eneágono, decágono, decágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octógono,
octodecágono NA-decágono e o icoságono. Aqui estão os polígonos que nós temos o nome definido para eles de acordo com a quantidade de lados desse polígono. Então, o triângulo é o polígono que possui 3 lados. O quadrilátero, 4 lados. O pentágono, 5 lados. O hexágono, 6 lados. O heptágono, 7 lados. O octágono, 8 lados. O eneágono, 9 lados. O decágono, 10 lados. Um decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. O tridecágono, 13 lados. O tetradecágono, 14 lados. O pentadecágono, 15 lados. O hexadecágono, 16 lados. O heptadecágono, 17 lados. O octodecágono, 18 lados. O eneadecágono, 19 lados. E o icoságono, 20 lados. A partir do polígono de 21 lados, não haverá mais uma nomenclatura, um nome específico. Então, nós chamaremos polígono de 21 lados, polígono de 22 lados, polígono de 23 lados, de 30, de 40, de 50 e assim por diante. Então, até o 20 nós temos uma nomenclatura, um nome específico para esse polígono. Agora vamos, deixa eu fazer aqui para calcular o número de diagonais. Então, a fórmula para calcular o número de diagonais é essa aqui, ó. D é igual a N, que multiplica N menos 3, isso tudo dividido por 2. Ó, essa é a fórmula matemática para calcularmos o número de diagonais de um determinado polígono. Então, D é o número, representa o número de diagonais. O N é o número de lados. Ou o próprio polígono, porque se for dado o número de lados, nós estamos determinando, na realidade, o polígono. E o porquê do N-3? Então, N-3 é só relembrando que de cada vértice partem N-3 diagonais. Então, cada vértice partem N-3 diagonais. Então, por isso, N-3 aqui na fórmula. No exemplo de número 1, nós vamos calcular o número de diagonais. Por exemplo, do eneágono. Eneágono é o polígono que possui 9 lados. Eu quero calcular o número de diagonais do eneágono. Então, eu quero D. Eu não tenho D. Aí, o que eu farei? Vou jogar esses dados nessa fórmula aqui. A fórmula D é igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. D é igual. Quem é meu N? Meu N é 9. 9 que multiplica 9 menos 3, isso tudo dividido por 2. D é igual a 9 que multiplica 9 menos 3 dá 6,
dividido por 2. 9 vezes 6 dá 54, dividido por 2, D igual a 27. Ou seja, um eneágono ele possui 27 diagonais. Exemplo de número 2. Agora, no exemplo de número 2, eu quero encontrar, agora exemplo 2, eu quero saber qual é o polígono, agora eu quero o polígono, qual é o polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, nesse exemplo de número 2, eu quero saber qual é o polígono. Toda vez que eu quiser saber qual é o polígono, então eu quero achar o N. Eu quero saber qual é o polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados. Será que existe esse polígono? Sim, existe esse polígono. O que eu faço nesse caso aqui, já que não foi dado valores, apenas essa informação, que o número de diagonais é igual ao número de lados e queremos achar esse polígono. Então, substitui na fórmula D igual a N, que multiplica N menos 3, isso tudo dividido por 2. O número de diagonais é igual ao número de lados. No lugar do D, vou colocar o N. Fica assim, ó, N é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Aqui, nesse caso, nesse tipo de exemplo, você não deve multiplicar esse N aplicando a distributiva. Por quê? Se você aplicar a distributiva, isso aqui vai se tornar uma equação do segundo grau. Você vai ter mais trabalho para resolver. Então, repete esse termo aqui, N que multiplica N menos 3, coloca no denominador que não aparece embaixo do N1, e aí nós vamos aplicar a regra de 3 simples. Uma vez o N que multiplica N menos 3, uma vez qualquer numeral, é esse numeral. Então, vai dar N que multiplica N menos 3. E 2 vezes o N dá 2N. Agora, vem cá. Perceba que esse N está multiplicando N menos 3. E esse N está multiplicando 2. O que eu faço? Eu posso fazer o cancelamento pelo princípio multiplicativo. Então, se eu tenho uma equação, nos dois membros eu tenho o mesmo numeral que está multiplicando esses dois membros, então eu posso fazer o cancelamento. Aí quem ficou aqui? N menos 3. E quem ficou aqui? 2. N é igual a 2. Aqui está negativo, passa positivo. 2 mais 3 vai dar 5. Logo, o polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados é o pentágono. Vou apagar aqui. Agora, no exemplo de número 3, eu quero encontrar o polígono em que de cada vértice dele partem 18 diagonais. 18 diagonais. E agora, como é que eu faço para encontrar o polígono em que de cada vértice dele partem 18 diagonais? Perceba que não é o 18 diagonais, não é o total de diagonais do polígono. 18 diagonais é a quantidade de diagonais que parte apenas de cada vértice. Então, eu não vou usar essa fórmula aqui, vou usar essa outra fórmula aqui, ó. N menos 3 igual a D, que é o número de diagonais de cada vértice. Diagonais de cada vértice. Então, eu vou usar assim, um Dzinho, que é para não confundir. Diagonais de cada vértice. Esse Dzinho aqui, ó, ele representa a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Como sabemos que qualquer polígono de cada vértice parte em N menos 3 diagonais, então fica assim, ó, N menos 3 igual a 18. N é igual, ficou uma equação simples do primeiro grau, isolo N.
igual a 18. Aqui está menos, vem para cá mais. N é igual a 18 mais 3, 21. Então, é o polígono de 21 lados. Então, o polígono de 21 lados, de cada vértice dele partem 3 diagonais. No nosso exemplo de número 4 agora, eu quero achar qual é o polígono em que o número de diagonais é o quíntuplo do número de lados. O número de diagonais é o quíntuplo do número de lados. Então, vamos substituir aqui. D igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Eu quero encontrar o polígono em que o número de diagonais é igual ao quíntuplo do número de lados. Então, D é igual, no lugar do D, já vou trocar aqui, 5N. Igual a N, que multiplica N menos 3. Só lembrando, não aplica a distributiva, só repete, sobre 2. Se aqui embaixo não tem nada, coloca 1. Façamos a regra de 3 simples. Uma vez o N que multiplica N menos 3 é N que multiplica N menos 3. Uma vez o numeral é ele mesmo. 2 vezes o 5N vai dar 10N. Eu tenho N multiplicando o primeiro membro, tenho N multiplicando o segundo membro. Pelo princípio multiplicativo, eu cancelo. Ficou N menos 3 igual a 10. N é igual a 10 e esse negativo aqui passa para cá positivo. N é igual a 13. Logo, meu polígono é o trideca. Ok? Então, achei aqui o polígono em que o número de diagonais é o quíntuplo do número de lados. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.